Então, agora vamos entrar, entender, né, como é que é o projeto, como é que é o dimensionamento de uma instalação de irrigação por gotejamento. Então, a gente vai, na verdade, a irrigação por gotejamento, como eu falei lá no início, ela se assemelha muito ao sistema de irrigação por pressão convencional. Então, a gente vai seguir o mesmo passo, os mesmos passos, né, que a gente usou para dimensionar um sistema de irrigação convencional. Eu coloquei aqui assim, ó. A metodologia de dimensionamento de projetos hidráulicos de instalações de irrigação por gotejamento obedece a uma sequência de etapas similares àquelas adotadas no dimensionamento de um sistema fixo de irrigação por aspersão convencional. Por isso, então, que eu queria que vocês fixassem aquela sequência, né, lá no projeto de irrigação por aspersão, porque a gente vai usar a mesma sequência. Como é que é esta metodologia? Primeiro, parte-se da determinação das necessidades hídricas do cultivo, da frequência de irrigação e da seleção do gotejador. Em seguida, em função do esquema da parcela, do tamanho, de como a gente determinou que vai ser o esquema de irrigação, em função disto e do critério de dimensionamento adotado, calculam-se as linhas laterais, as tubulações, depois, que é a pior, que é o que exige mais, a pior situação, né? São as linhas laterais. Você tem que levar água lá na última linha lateral e no último gotejador com aquela pressão e vazão requerida. Então, a gente vai começar calculando, dimensionando pelas linhas laterais, que nem a gente fez no sistema de irrigação por aspersão. Depois que a gente dimensionou a linha lateral, uma linha lateral, a gente vai saber como dimensionar as tubulações de derivação, né? Que é aquela tubulação onde ficam presas, onde ficam conectadas as linhas laterais. Aí depois que a gente dimensionar as tubulações de derivação, a gente vai dimensionar a rede de distribuição, a tubulação de distribuição, que vai da bomba até a tubulação de derivação. E, por último, se dimensiona o cabeçal de controle e a estação de bombeamento. As necessidades hídricas das culturas. Em irrigação por aspersão, já vimos como se determina a necessidade hídrica do cultivo quando se irriga toda a superfície do solo. No caso particular da irrigação por gotejamento, somente se molha uma parte da superfície do terreno, que ocasionalmente estará à sombra das árvores. Assim sendo, a demanda de água devido à evaporação do solo será mínima e a evapotranspiração da cultura praticamente se restringe à transpiração das plantas. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar um fator de redução. Lá na irrigação por aspersão, a gente viu que a necessidade líquida máxima é igual a ETP, né? A evaporação máxima da cultura. E aqui, então, a gente vai usar uma parte disso, né? Então, a gente vai fazer que a necessidade líquida vai ser igual a ETP vezes um fator de redução. Esse fator de redução pode ser obtido de duas formas que a gente vai ver aqui. Então, o primeiro passo é entender isso, né? Que lá na irrigação por aspersão, a gente molha todo o terreno, perde mais água por evaporação, perde mais água por percolação. Então, a gente vai dizer assim, que na irrigação por gotejamento, a necessidade líquida vai ser igual a ETP vezes um fator de redução, tá? Vai ser um pouco menor que a ETP, né? Lá, na irrigação para aspersão, a gente dizia que a necessidade líquida era igual a ETP. Aqui, então, ela vai ser igual a ETP vezes um fator de redução. Agora, como é que se determina esse fator de redução? Eu vou apresentar aqui duas equações, né? Para determinar esse fator de redução da evapotranspiração, que é a forma de Freeman,
Garzoli, que diz que o fator de redução é igual ao índice de cobertura do solo, mais 0,5, que multiplica 1 menos o índice de cobertura do solo. A fórmula de Decroix diz que o fator de redução vai ser igual a 0,1 mais o índice de cobertura. Então, aqui a gente está trabalhando com equações empíricas novamente, né? Elas vão dar valores diferentes. E não tem como saber qual que é a mais precisa. A gente pode usar qualquer uma, né? Aqui algumas recomendações. Na forma de Freeman-Garzoli, recomenda-se adotar o fator de redução igual a IC para valores de índice de cobertura menor do que 0,5. E na forma de Decroix, considera-se o fator de redução igual a 1, caso o valor calculado seja maior que a unidade. Nunca usar maior que 1, né? Quando a planta alcança seu máximo desenvolvimento, o valor do índice de cobertura, do IC, em função do tipo de cultura e de seu espaçamento, varia de 0,6 a 1. Para a obtenção das necessidades de irrigação brutas das culturas, deve-se considerar as perdas de água que ocorrem na irrigação e as possíveis necessidades de água requeridas para lavar os sais acumulados no solo. A fração LR, que é a lâmina para lixiviar os sais, ela é a fração que deve percolar para lavar os sais acumulados no solo, é determinado como foi visto a irrigação por aspersão. Para valores de LR menor que 0,1, ou se o coeficiente de transmissibilidade é menor do que 1 menos LR, admite-se que as perdas inevitáveis por percolação são insuficientes para lixiviar os sais. Neste caso, a necessidade de irrigação bruta máxima se obtém diretamente pela fórmula que é a razão entre a necessidade de irrigação líquida máxima e a eficiência do sistema. Então, a eficiência do sistema vai ser igual a TR vezes CU. Quando LR for maior que 0,1 ou LR menor que 0,1, ou LR menor ou igual a TR, o coeficiente de transmissibilidade, a necessidade de irrigação bruta máxima se determina por essa expressão aqui. A necessidade bruta máxima vai ser igual a NLE, a necessidade líquida máxima, dividido pelo coeficiente de uniformidade, que multiplica 1 menos LR. Então, essas duas situações, quando eu preciso lixiviar os sais, eu uso essa equação. Quando não precisa lixiviar os sais, eu vou usar esta outra equação. Isso ocorrer algo semelhante lá na irrigação por aspersão, né? A necessidade de irrigação pode ser expressa também em termos de volume diário de água consumida pela planta, litros por planta por dia. Para isso, basta multiplicar o valor da necessidade de irrigação em milímetro pela área. Quando eu multiplico milímetro por área, eu tenho o litros, né? Então, diz aqui, a necessidade de irrigação pode ser expressa em termos de volume diário de água consumida. Para isso, basta eu multiplicar a necessidade de irrigação em milímetro por dia, vezes a área correspondente ao espaçamento das plantas em metros quadrados. Ao longo da campanha de irrigação, a duração, o ciclo de vegetativo da cultura, a evaporação máxima da cultura ETP e o índice da cobertura do solo não permanecem constantes. Consequentemente, a necessidade de irrigação variará e alcançará seu valor máximo durante o período de máxima demanda evaporimétrica, período mais crítico. Para efeito de projeto, esse período de máxima demanda é considerado geralmente igual a uma semana, 10 dias ou um mês, no qual a necessidade de irrigação bruta máxima serve de base para o cálculo da vazão de projeto de instalação. Para os períodos restantes das campanhas de irrigação, é necessário variar a frequência e ou a duração da irrigação, mantendo-se constante a vazão da instalação.
para compensar as menores necessidades hídricas. Então, no período de máxima demanda, né, a gente vai dimensionar, a gente vai projetar o sistema para o período de máxima demanda. E o produtor vai conduzir de acordo com vai mudar a frequência de utilização de acordo com a necessidade de água daquele local, daquele que está acontecendo naquele momento, né? Se tem chuva, se não tem chuva, ele vai considerar isso. E nós não, a gente vai considerar sempre a pior situação, que é a de máxima demanda para o projeto. Então, o projeto é calculado para situação de máxima demanda, né? Porém, no uso, na condução da irrigação, vão usar valores menores de vazão, de acordo com as necessidades do cultivo naquele momento. Na maioria das vezes, por questão de operacionalidade, é mais conveniente variar a duração da irrigação, mantendo-se constante a vazão. Foi o que eu falei agora, mantendo-se constante a vazão da instalação e o túnel de ré. E aqui tem um exercício, né? Determinar a necessidade de irrigação bruta máxima de uma cultura de banana, a irrigar por gotejamento para o mês de máxima demanda, dezembro, a partir das seguintes dados. Evaporação média do tanque classe A, evaporação do tanque igual a 1,5 milímetro por dia, o coeficiente do tanque KP igual a 0,70, o coeficiente de cultivo da bananeira, KC igual a 1,1, o índice de cobertura do solo, IC, é igual a 0,70, e o coeficiente de transmissibilidade, TR, igual a 0,95. O coeficiente de uniformidade, CU, é igual a 90%, o espaçamento da cultura, 2 metros por metro, fração destinada a lixiviar os sais, é igual a 0,12.